Eu sou a pastora Débora Mota, sou aqui pastora na unidade de Alphaville, na Igreja Casa Firme, e estamos aqui para compartilhar uma reflexão para o teu coração. E estamos trazendo estudos da série Mulher Viva, onde nós estamos falando um pouquinho da vida de Marta e Maria. E eu quero compartilhar com você uma reflexão que o Senhor fale ao teu coração através dessa mensagem. E eu vou começar essa reflexão através do texto que fala em Lucas, no capítulo 10. Eu já vou direto para o versículo onde nós falamos de Marta, que é a personagem o qual nós vamos compartilhar neste momento. Amém? Lucas capítulo 10, a partir do verso 40, diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nesse pequeno trecho, nós sabemos que um pouco antes, no verso 39, está relatando sobre a postura de Maria. Mas eu quero me atentar neste momento para a postura de Marta. Qual foi a escolha que ela teve? Marta, muitos falam, que ela escolheu as coisas terrenas, as preocupações das circunstâncias daquele momento, estava preocupada em deixar as coisas em ordem. Acredito com os afazeres. Quem não se preocupa quando vai receber uma visita em casa, né? Quem não se preocupa em deixar a casa em ordem, em preparar o melhor prato, em servir uma boa comida? Uma coisa natural que todos nós nos preocupamos. Mas o Senhor trouxe uma advertência para Marta acerca deste comportamento. E é nesse ponto que eu quero me atentar com você, minha amada. Nós temos que refletir acerca deste texto, naquilo que o Senhor quer chamar a nossa atenção. Qual foi a escolha de Marta? Por que Marta escolheu servir ao invés de receber do Senhor? Marta, eu imagino, trazendo para o nosso contexto de hoje, para a nossa geração, para o nosso momento, que ela deveria ser uma mulher metódica, talvez, querendo as coisas tudo certinho, do jeito dela, tudo organizado, tudo muito bem administrado. Imagino eu que fosse algo desse tipo. Mas a escolha de Marta fez com que ela priorizasse a servir bem o hóspede que ela ia receber, que era uma pessoa muito importante, sim, o seu mestre Jesus. E sabemos que ele era uma pessoa muito querida na família, Marta, Maria, Lázaro. Ela queria servir o melhor e fazer o melhor para ele. Assim, ela se esmerou em apresentar-lhe uma calorosa recepção. Essa foi a preocupação de Marta. Esse foi o foco de Marta. Enquanto realizava os serviços, pensava em outro, um a fazer aqui, outro a fazer ali, como o texto mesmo falava, que ela estava agitada. Ela se agitava diante de tantas coisas a fazer. Mas, ao ver a sua irmã ali quieta, sem sequer se preocupar com a sua agitação, ela foi ficando desanimada. Foi trazendo nela um outro sentimento. Além da inquietude, trouxe também um desânimo, uma irritação. Aí ela abriu uma porta. Essa porta eu quero que você se atente junto comigo. Ela veio a murmurar. Porque ela estava esperando que a irmã estivesse entendendo aquele momento, o que ela estava fazendo, e que a irmã fosse igual a ela. Mas Maria não era igual a Marta nessa questão. Quem queria deixar todas as coisas arrumadas e preparadas era Marta e não Maria. Maria estava dando outra prioridade. Mas devido a ela ter tido essa escolha de querer se dedicar ao serviço, se dedicar às coisas terrenas, ela se atentou para julgar o comportamento da irmã.
E com isso, ela abriu uma porta, que é essa porta da murmuração. O seu trabalho de amor estava se tornando uma tarefa pesada demais. Por que Marta, se ela estava fazendo de coração, se ela estava fazendo para servir ao Senhor naquele momento, por que ela foi parar para olhar o que a irmã estava deixando de fazer? Olha, minha amada, esse é um alerta para mim e para você. Não espere que o próximo ou que o outro, aquele que está ao seu lado ou aqueles que estão dentro da sua própria casa, seja como você. Talvez você vai se frustrar. Talvez você vai até se decepcionar. Que foi a porta que a Marta abriu. Foi a escolha que ela teve. E o que Marta perdeu com essa escolha? Eu acredito que grandes coisas. E por isso que esse texto está aqui para nos alertar acerca do que nós não podemos fazer. A perda de Marta. Marta não podia saborear os ensinos de Jesus, pois estava muito preocupada com os pormenores e as coisas secundárias. Ela estava tão preocupada que ela estava até irritada, porque a irmã estava ali só recebendo de Jesus enquanto ela estava atarefada. Ela deixou de receber o melhor. O próprio mestre estava ali para entregar para ela também os seus ensinamentos, mas ela não estava atenta a isso. Ela começou a se considerar vítima, porque ela achou que ela estava fazendo certo e não a irmã. Então ela era vítima diante de uma situação. Olha que complicado. Quando nós escolhemos um caminho e esse caminho às vezes não é o caminho correto, pode ser aos teus olhos, mas não é o caminho correto, por isso que nós precisamos estar sensíveis à vontade de Deus, sensíveis ao que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Para Marta, ela estava agindo corretamente, mas o Senhor a advertiu acerca deste comportamento. Ela ficou tão preocupada que passou a acusar a irmã diante do hóspede amado, diante de Jesus. Sua irritação era tão grande que ela incluiu Jesus na acusação, ao ponto de dizer: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? E foi além, atrevendo-se a dar ordens ao mestre. Oh, minha amada, eu quero deixar esse recado para o teu coração. Olhe somente para o mestre. Não se atente para o que está à sua volta. Cuidado com as portas que você pode estar abrindo. A linguagem de amor de Marta, eu acredito que era o serviço, porque ela se dedicou tanto a isso. E isso era o que estava muito forte, porque ela queria fazer o melhor para o mestre. E isso não era errado. Nós temos sim que ter uma postura de excelência, mas nunca perca a sensibilidade. A sensibilidade do que o Senhor está fazendo e como Ele está agindo. Isso para nós é o mais importante. E o Senhor alertou Marta acerca disso, desse comportamento. Marta estava priorizando algo secundário, ao invés de priorizar o que era mais importante para ela, que era estar aos pés de Jesus, na presença dele. Ela estava perdendo tempo com coisas de menos importância, sendo que o mais importante era estar recebendo os ensinamentos do Mestre. Marta não percebia que Jesus tinha mais interesse na sua pessoa do que no seu serviço. O Senhor quer o nosso coração por completo nas mãos dele. Tudo que nós podemos fazer por ele, ele vai receber. Mas nós temos que ter a sensibilidade do que ele está esperando de nós naquele momento. Não se esqueça, minha amiga, o Senhor nos deu o exemplo que ele veio para servir e não para ser servido. Então, nesse texto, ele deixou muito claro isso. Ele queria ali servir aquelas duas irmãs. E Marta não percebeu isso. Que este ensinamento fique para mim e para você. Não vamos ser roubadas daquilo que o Senhor está ministrando às nossas vidas e os nossos corações. Que essas advertências sejam dirigidas a nós, hoje, para que nós possamos entender os planos e os propósitos de Deus. Há mais uma coisa que devemos notar. Precisamos evitar a murmuração. Lembra que eu falei? Ela abriu esta porta. Ela não agrada ao Senhor. Ela não edifica. Que essa palavra seja uma vitamina para o seu coração
e te edifique e te fortaleça. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo. Fique com Deus.